Pessoal, agora nós vamos para o conceito de múltiplo de um número. Quando é que um número A é múltiplo de um número B? Vejam só, para eu saber se um número A é múltiplo de um número B, basta dividirmos o A pelo B, e o resultado tem que ser um número inteiro. Exemplo. Será que 12 é múltiplo de 3? É a pergunta para você. Será que 12 é múltiplo de 3? Bom, eu coloco um sobre o outro. Isso aqui dá 4. 4 é um número inteiro, então de fato é múltiplo. 12 é múltiplo de 3. Mas agora nós vamos colocar um contra-exemplo. O que é contra-exemplo? É exemplo daquilo que não é. Tá? Então, contra-exemplo. Será que 9 é múltiplo de 4? 9 é múltiplo de 4? Então vejam, senhoras e senhores, se eu divido 9 por 4, a conta, ela dá resto 0. Mas aqui não é um número inteiro, tá? E se não é um número inteiro, então 9 não é múltiplo de 4. Embora o resto dá 0. Então não confundam divisão que dá resto 0 com a questão essa de múltiplo. Para ser múltiplo, tem que dar como resultado um número inteiro. Por isso, o 12 é múltiplo de 3, mas o 9 não é múltiplo de 4. Pode copiar. Agora vamos para o conceito, então, de mínimo múltiplo comum. Conceito de mínimo múltiplo comum, que é o famoso MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Qual seria? O nome já está dizendo, é o mínimo múltiplo comum ou uma série de números? É o menor múltiplo, número que é múltiplo de uma série de números. Tá? Então, qual seria o mínimo múltiplo comum entre 4, 6, 7 e 9? É a pergunta para você. Tá? Qual o mínimo múltiplo comum entre 4, 6, 7 e 9? Pois bem, vejam só. Nós começamos pelo elenco de números primos, que você já conhece. Então nós pegamos e dividimos por 2. Vejam que aí o 4 divide por 2, o 6 divide por 2, e os que não dividem a gente mantém com giz branco aqui, ó. E aí é o seguinte, enquanto tem um número divisível por 2, nós continuamos dividindo por 2. Então, por 2, aqui vai dar 1. E aqui continua assim. Aí nós passamos para o próximo número primo, porque aqui nós vamos colocar apenas números primos. Esta é a regra. Né? Porque é aquela história, eu vou dividir direto pelo 4 que dava. Aí já a coisa vai complicar. Nós temos que ir fazendo uma varredura completa. Tá? Então, não se aconselha, não seria interessante, mesmo que, mas lá deu certo um dia. Olha, pessoal, não se recomenda aqui número que não seja primo, então sigam essa orientação, por alguma coisa tá? Então agora eu passo para o próximo primo, que é 3. Então aqui, por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Enquanto tem um número divisível por 3, continuo dividindo por 3. Então aqui fica 1 e aqui 7. E agora não adianta fazer o 6 e tal, não adianta o 5, porque também, embora seja primo, nós vamos direto para o próximo primo, que dê para fazer um efeito aqui, e chegamos no 1. E aí, ao multiplicarmos estes fatores, nós descobriremos o mínimo múltiplo comum. E multiplicando ali
2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7, nós chegaremos em 252. E 252, que bicho é? Galo ou gato? Bom, aí não vamos, senão daqui a pouco vem a Polícia Federal trazer nós. Mas de qualquer maneira, é um número bonito para jogar. Aliás, um palíndromo, inclusive, ó, que são aqueles que são ladeados dessa forma assimétrica, né? Ou capicua em espanhol. Muito bem. Então, 252, que bicho é? Pois bem, 252 é o menor número que, dividindo por 4 dá um número inteiro, dividindo por 6 dá um número inteiro, dividindo por 7 dá um número inteiro e dividindo por 9 dá um número inteiro. Não existe nenhum número menor que 252 que divida esses 4 números, ou seja, múltiplo desses 4 números simultaneamente. Pode haver maiores que 252, mas não menores. Por isso que o 252 é o menor múltiplo comum desses 4 números que nós apresentamos aqui. É o mínimo múltiplo comum, é o menor comum múltiplo desses 4 números. Certo? Agora, poderia, o dobro de 252, que é 504, claro que ele divide por todos eles. 1008, claro que ele divide, porque aí ele seria um múltiplo daqueles 4, mas não o menor múltiplo comum. Ah, mas e para que eu quero o menor? Nós já veremos. Porque quando a gente aprendeu na escola o mínimo múltiplo comum, geralmente a professora nem dizia para que era, mas terminava sendo útil para frações. Mas em concursos, o mínimo múltiplo comum é cadeira cativa em muitas perguntas, muitas questões, muitas provas, e o aluno não tem nem noção que aquilo é uma mera questão de mínimo múltiplo. Pois agora, que nós já pelo menos recordamos aqui o mínimo múltiplo comum, vamos ver as suas aplicações. Vem comigo. Vejam só. A primeira aplicação de mínimo múltiplo seria para soma de frações. Soma de frações, que eu vou ter o capítulo de frações à parte, tá? Mas aqui seria soma de frações de diferentes denominadores, ou de denominadores diferentes. Tá? Soma de frações de denominadores diferentes. Por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 2 terços mais 3 quartos menos 5 sextos. Quando eu disse soma, a soma algébrica, como já estão percebendo, eu já expliquei o que é soma algébrica. Então vejam só. O que eu preciso fazer? E essa foi a aplicação que mais a professora nos explicou lá na escola. Eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. E qual o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 6? Que não é multiplicar um pelo outro, não. Ah, mas eu vou multiplicar. Porque tem alguns casos que aí é prático multiplicar um pelo outro, quando forem números primos. Que aí não tem divisor comum entre eles, então tu multiplica. Já vamos ver esse caso. Mas aqui tem que fazer o que nós recém treinamos. Vamos achar qual é o mínimo múltiplo, porque a regra é... Estou falando que você que está nos assistindo já concluiu o 2º grau, se supõe. Né? Então, de qualquer maneira, pelo menos o 1º grau viu e soma de frações viu. Então você lembra, embora não tenha oficialmente falado em frações, você lembra que se somava frações de diferentes denominadores, tirando o MMC, aquilo que se chama o denominador comum. Vamos chegar a um denominador comum? Então, é o que nós vamos ver agora. Então, 2. Então, por 2 aqui vai dar 2 e vai dar 3. Aqui continua 3. Continua por 2, dá 1, 3 e 3. E por 3 dá 1. Tá? E aí, qual é o mínimo múltiplo? É a multiplicação, que daria 12. Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 12. 12 dividido por 3, aí se você está esquecido, está lembrando agora, 12 dividido por 3 dá 4, 2 vezes 4
é 8, mais 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3 dá 9, mais 12 por 6 dá 2, 2 vezes 5, aliás, aqui não é mais, é menos, dá 10. 17 menos 10 dá 7, então isso aqui vai dar 7 sobre 12. E vejam que 7 sobre 12 são primos entre si, porque eu não consigo simplificar aquilo lá. Então este é um exemplo de uso do mínimo múltiplo comum, era em soma de frações. Mas em que outra situação nós vamos usar? Em concursos vai ser muito importante o uso do MMC. Vamos supor assim, que eu diga assim, Joãozinho visita Maria de 8 em 8 dias. Pedrinho visita Maria de 9 em 9 dias. E Carlinhos visita Maria de 12 em 12 dias. Hoje eles fizeram uma festinha com a Maria, ou na Maria, né? E gostaram muito, inclusive. E eles disseram assim, mas que legal essa festa, quando é que nós podemos nos reunir de novo? Diz o Joãozinho, eu venho de 8 em 8 dias, daqui a 8 dias eu estou aqui. Não dá, diz o Pedrinho, que eu venho daqui a 9. Mas eu venho só daqui a 12. Mas eu venho de 8, daqui a 16 eu estou aqui. Não. Então vejam só, o Joãozinho, ele visita a Maria de 8 em 8 dias. Então hoje é 0, ele vem no 8, ele vem no 16, ele vem no 24, ele vem no 32, ele vem no 40. Joãozinho. Aí o Pedrinho diz assim, não, eu venho de 9 em 9, então eu venho na data 0, venho no 9, venho no 18, venho no 27, venho no 36, tá? Deixa eu só ver se eu fiz certinho ali, 8, 16, 24, 32, 40. Esse vem de 9 em 9 dias que eu falei. Então, 9, 18, 27, 36. Muito bem. Não encontrou ainda, vejam só. E o Carlinhos, ele visita a Maria de 12 em 12 dias. Então, hoje ele vem aqui 12, depois 24 ele se encontra com aquele, mas não com o Pedro. Depois 36 ele se encontra com o Pedro, mas não com o João. E esses problemas que vai desencontrando, mas que um dia vai encontrar novamente todo mundo junto, nós chamamos problemas de mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque eu tenho que encontrar um jeito de que o número aqui seja um número inteiro de pulinhos, de intervalos. Então, a festa ela vai ter que ser programada para quando? Só tirando. Aí que tem que, para fazer essa festinha de novo, vamos ter que saber matemática. E estava boa essa festa, olha que nós vamos ter que... Então, olha aqui, ó, só tirando o MMC. O Joãozinho ia de 8 em 8 dias. Esse aqui de 9 em 9. E esse aqui de 12 em 12. Então, vamos lá. Vejam só, tirar o mínimo múltiplo comum entre 8, 9 e 12. E aí pelas regras que a gente apresentou em aula, tá? Então vai ficar por 2, dá 4, dá 9 e dá 6. Atenção, se você quiser pausar, pause e faça você, daqui a pouco estou eu explicando para vocês. Tá? Porque não pode ser uma telenovela que tu só fica assistindo. Tu tem que participar. O nosso curso, ele só tem sentido de eu estar ao lado de você se você tenta fazer agora e daqui a pouco aparece eu explicando. Pô, é uma vantagem. Aí eu virtualmente fui até a sua casa, ao seu lado. Tudo bem. Então vejam só. Vamos continuar. Continuo dividindo por 2. Dá 2, dá 9 e dá 3. Por 2, dá 1. Dá 9 e dá 3. Por 3 dá 1 e dá 3. E por 3 dá 1. Então, se eu multiplicar, vejam só, aqui vai dar 8, aqui vai dar 9, e no total vai ser daqui a 72 dias. Então, nós podemos programar essa festinha
para daqui 72 dias. Essa festinha pode ser programada para daqui a 72 dias. Tá certo, pessoal? Então, muito importante isso aí. E vejam só, às vezes em concursos eles fazem calendário. Então eles assim, a festinha foi no dia 10 de julho. Só que tem um problema, aí o aluno tem que saber calendário, porque tem que saber que julho tem 31 dias e que agosto também tem. Então, por exemplo, se essa festinha tivesse sido no dia 10 de julho, eu pergunto e desafio vocês, que dia foi a festinha, já que eu posso fazer nova festinha daqui a 72 dias. Pensem e me digam. Então vejam só. Julho tem 31 dias. Então, de 10 de julho, tá, a 31 de julho, há quantos dias? E só aqui já dá zebra. Só aqui, e cuidado que tem editais que pedem assim, raciocínio lógico. E não é só aquele conceito da lógica, não, às vezes é saber pensar. Tem gente que não sabe quantos dias tem aqui. Então é o seguinte, pessoal, a programação aqui, ó, é daqui a 72 dias. Tem gente que diz assim, mas será que eu tenho que contar o 10 de julho e o 31? Já vamos esclarecer essa dúvida. Porque é o seguinte, se a festa fosse daqui a um dia, não seria no dia 11? Quanto é que é 11 menos 10? 1. Se a festa fosse daí a 2 dias, seria no dia 12. E então o que interessa é o intervalo, 12 menos 10, 2. Portanto, pessoal, daqui até aqui é um intervalo, 31 menos 10, então tem 21 dias. Sim, é só fazer a diferença. Existem casos em outros momentos que a gente tem que ter cuidado em contar o primeiro, inclusive, sim, mas aqui fique sabendo que é só fazer a divisão. Depois tem que saber que em agosto tem outros 31 dias, e que, portanto, aqui já vai com 52, mas que não chegou ainda no 72. Então, se eu, de 10 a 31, se a festa fosse no dia 31 de julho, teria sido depois de 21 dias. Se a festa tivesse sido no dia 31 de agosto, ela teria sido 52 dias depois que a primeira. Falta 20 dias. Então, são os 20 dias de setembro. Então, essa festinha vai dar no dia 20 de setembro, que é um grande dia. Tá? Então, 20 de setembro é o dia da festinha. Ah, mas eu quero maiores detalhes. Então, pega um calendário, vai fazendo isso aí, tu vai ver que eles todos vão chegar na casa da Maria lá no dia 20 de setembro. E outra coisa, se quiser, pode fazer nesse sistema do desenho, porque é bom duvidar. Então, você pode ver aqui, ó, tá? Se você fizer, eu até vou fazer. Tá? Eu vou fazer porque sempre tem um que duvida. Então, vamos fazendo assim, aquela... sabe, pessoal, essa coisa de duvidar é a melhor coisa que tem para um concurso. Porque aí você consegue provar para si mesmo tudo isso aí. Então, vejam só. O Joãozinho, né? Era 0, ó, 8... 16, 24, 32, 40, 48, que você já copiou. Quarenta e oito, 56, de 8 em 8, né? 64, 72, tá. O outro vai de 9 em 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63 e 72. E o outro de 12 em 12. 0, 12, 24, 36, 48, ainda não deu tríplice coincidência. 60 e 72, ó.
Todos se encontram lá. E essa ação, assim, de enxergar o raciocínio, viu, pessoal? Isso aí é bem importante, né? É fundamental também. Bom, vocês aí agora têm no capítulo os exercícios correspondentes a MMC. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios e agora eu passo para apresentar também mínimo múltiplo, máximo divisor comum, mas no próximo encontro o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir apenas as principais dúvidas, tá? Nós não vamos corrigir todos porque vocês vão ter aí, vocês vão baixar milhares de exercícios ao longo do curso. Então, você já fique sabendo assim, ó, tem os clássicos que nós vamos corrigir em aula e, além dos clássicos, claro que vai ter alguns que eu sei que sempre vai ter um ou outro que vai me fazer pergunta, depois vai ter um banco das mais, tá? E, evidentemente, os fáceis, aí esse aluno que me perguntar um fácil, talvez eu mande por e-mail, porque eu não vou estar filmando tão simples. Vamos ver como é que fica. Mas sempre os mais emblemáticos, os mais importantes, sempre serão corrigidos. De qualquer maneira, agora você já teve a teoria, vai tentar fazer, se quiser pode pausar e faz os exercícios de MMC. Mas eu prefiro que você aguarde ainda a aula de MDC, porque às vezes é interessante saber a dúvida entre o MMC e o MDC, né? Que isso também pode nos pegar num concurso, tá? Então eu gostaria que os amigos, se quisesse fazer um ou dois exemplos, pode fazer, mas mais do que nada, fazer a maioria dos exercícios, já depois que eu passar o próximo assunto. Se quiserem, né, para não dizer que não fixou o conteúdo, podemos fazer o problema esse dos cometas. Tá? Vamos fazer agora como tema o problema dos cometas, eu já corrijo, só depois entro em MDC, e aí sim, depois fica com todo o capítulo de questões para resolver, tanto de MMC como de MDC. Veja aí, os cometas passam pela Terra de 20 em 20 anos, 30 em 30 anos, 70 em 70 anos, e eu já corrijo para vocês, tá bom?